Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal e também ao quadro Adolescente de Deus, onde estaremos mais uma vez aqui, conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Desta feita, é a lição de número 12, que tem como tema: temos uma missão no mundo. Temos uma missão no mundo. Para tanto, vamos estar orando primeiramente, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer por esta tão grande salvação e por esta expectativa iminente de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar. Pedimos a tua bênção neste momento. Enquanto isso, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para conhecer mais um conteúdo da lição que será tratada especificamente aí, pertinentemente, à classe dos adolescentes. Porém, em extensão, serve tanto para os jovens como para cada um de nós, porque é a palavra do Senhor para nossas vidas, para a tua igreja, para o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, durante esse período, que o Senhor venha encontrar liberdade em nosso coração para falar, se assim o Senhor quiser, na questão de algum comentário sobre algum ponto, algum parágrafo, enfim. Que o Senhor venha fazer, Senhor, a tua obra através de cada um de nós, que possamos crescer, Pai, como diz o apóstolo Pedro, tanto na graça como também, Senhor, no conhecimento. Faz isso, ó Pai. Te pedimos também por cada adolescente. Salva aqueles, Senhor, que ainda não são salvos. Traz de volta aqueles que acabaram, Senhor, nesta transição da sua adolescência ou, nesse período ou na transição para a mocidade, para se tornar um jovem, acabaram por abandonar, Senhor, teus caminhos. Só o Senhor conhece o princípio e os motivos, Senhor, que levaram a fazer isso. Porém, estamos aqui, Senhor, diante de Ti em intercessão, ó Pai, por cada um deles. E também, Senhor, pelas nossas vidas. Por todos quanto vai estar junto conosco aqui, Senhor, nesse tão precioso, Senhor, expediente, que é conhecermos mais um conteúdo da lição que será tratada na sala de aula no próximo domingo, na classe dos adolescentes. Faz isso, Pai. Levanta obreiros para a tua seara, prepara eles aí, Senhor, conforme o teu querer, segundo o Senhor Jesus, o edificar da tua igreja. Faz isso, Senhor, essa é a nossa oração. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Sempre friso, né? Que essa tradução aqui traça-se da Bíblia na tradução do dia de hoje. Porém, em outras traduções, mais comum é: então disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Completando esse versículo, aquela que crê será salva, a que não crê será condenada. Deixa eu ver só aqui. Tá. Para a reflexão nossa, caro adolescente, eu deixei aqui, separei aqui para você, tá bom? Cada cristão tem a responsabilidade de cumprir o ID ordenado pelo Senhor Jesus. A prática do evangelismo não depende de um chamado especial ou dom de oratória e argumentação. Qualquer cristão com o coração disposto e obediente ao Senhor Jesus pratica o evangelismo. Essa ordenança do Senhor Jesus pode ser desprezada
essa ordenança de Jesus não pode ser desprezada em nossas agendas. Dentro aqui dessa primeiro parágrafo aqui da reflexão, cabe entendermos, caro adolescente, que claro que esse, esse declarar, esse proclamar o evangelho do Senhor Jesus, ela já se dá, em princípio, quando temos um real encontro com o Senhor. Quando um adolescente, ele passa a ter esse encontro com Deus, esse encontro com Cristo. Essa experiência de salvação, né, de novo nascimento, já irá impulsioná-lo a testemunhar deste amor, a testemunhar do Senhor Jesus. É claro que dentro dos limites que lhes são próprios, no que diz respeito ao começo da sua carreira cristã, da sua comunhão com Deus. E frente a essas limitações, então, você como adolescente pode estar ali no status publicando um versículo bíblico, falando alguma coisa, né, do amor de Deus, naquilo que o Senhor te der graça, né? Então, dentro dessa esfera, todos nós, né, com certeza e consequentemente, iremos falar do Senhor Jesus. Eu me lembro até no momento da minha conversão, né, que eu, quando pregava o Evangelho, não tinha assim tanto conhecimento da palavra de Deus, mas eu falava do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida, e até tinha horas que eu falava assim, que eu queria que o Senhor pudesse tirar um pouco aqui da alegria desta convicção de fé, e dessa experiência com o Senhor, um pouco daqui para pôr naquela pessoa que eu estava evangelizando. Evangelizando sem saber que eu estava evangelizando. Eu sei que no meu trabalho, a oportunidade que era me dada, eu estava falando do Senhor Jesus. Aí nós sempre chamamos isso do primeiro amor. É claro que depois vem uns anos, né? E acabamos tendo um amadurecimento maior, porque é claro que nem todo momento, né, será um momento propício para estarmos pregando a palavra de Deus, falando do Senhor Jesus. Existe, ainda que Paulo ele tinha exortado a Timóteo, né, pregue a palavra de Deus, né, em tempo e fora de tempo, ele estava falando referente. Temos que entender, cara adolescente, você que conhece essa carta de Paulo a Timóteo, que se trata de uma carta pastoral. Então ele estava falando ali sobre a questão do ministério, né, que estava sobre os ombros de Timóteo. Porém, quanto ao evangelismo, temos que ter noção do momento em que estamos falando do Senhor Jesus. Até mesmo no evangelismo. Porque evangelismo, falar do Senhor Jesus, proclamar ao mundo e às pessoas sobre Deus, sobre o amor do Senhor, não pode ser de qualquer maneira, né? Observe que no tocante a essa verdade, com respeito a um aperfeiçoamento, a busca da capacitação mediante a promessa do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, né? Também a questão da busca, do amadurecimento com respeito ao conhecimento da palavra de Deus, com certeza nos será útil dentro dessa vocação e dessa chamada que o Senhor tem deixado para a sua igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos lembraria de tudo quanto nos tem sido dito. Então, a princípio, nós falamos do amor do Senhor Jesus, impulsionado pela experiência da salvação. Porém, mais para frente, entenderemos, né, diante desse amadurecimento, que já não pode ser de qualquer maneira, haverá, né, uma total entrega com respeito à total dependência da direção de Deus quanto a isso, porque esse versículo, observe que o Senhor Jesus não estava falando para todos que estavam com ele. O Senhor estava falando aos seus discípulos. Vamos ver ali? Marcos, capítulo 16, versículo 15.
16, né? Peraí. 15. Ó, observe o texto bíblico para entendermos a questão desse id, né? A questão desse imperativo. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito ao que tinham visto já ressurgido. Ou seja, está falando aqui dos discípulos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Aí no versículo 15 ele diz, e disse-lhes, para quem ele disse? Vamos fazer a hermenêutica do texto? Aos 11. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E nunca sempre estava só aos 12, mas aqui ele direcionou aos 12. Aos 12 que ficaram com o Senhor Jesus 3 anos. Aos 12 que... Aos 11, né? Porque o Judas já não estava aqui, mas depois foi acrescentado mais um. Aos 12 que tiveram com o Senhor Jesus, aos 11, né? Aos 11 que tiveram aquela experiência quando o Senhor Jesus enviou, e eles voltaram alegres, porque no nome do Senhor Jesus eles expulsavam demônio, curavam a enfermidade, impondo a mão sobre os enfermos, e eles ficaram maravilhados, né, com a agir de Deus através desse enviar a ele. O Senhor enviou e deu-lhes poder para realizar. Então, tudo isso nós temos que colocar na balança com respeito a essa ordenança do Senhor Jesus, tá bom? É claro que no contexto igreja, não igreja local, mas igreja universal, cabe a nós como cristão, sim, na oportunidade de vida, falarmos do amor do Senhor Jesus. Precisamos anunciar a cruz, a salvação, a bondade e o amor de Deus pela humanidade, porque esta é a melhor mensagem que alguém pode receber. Nós vivemos uma rotina muito corrida, não é mesmo? Sempre algum compromisso que precisamos cumprir, mensagens que precisamos responder, tarefas que precisamos executar. Entretanto, temos que estar atentos para não perder de vista o nosso propósito de vida. Sim, temos uma missão para cumprir neste mundo. Hoje vamos estudar mais sobre ela. Deixa eu só... Acho que eu não voltei a tela aí, né? Eu nem voltei o texto bíblico, né? Então vamos lá. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro ponto, a missão dos discípulos de Jesus. Observe, guarde bem essa conotação aqui. Discípulos. Discípulos é aquele que se parecem, que agem da mesma maneira, que andam nos passos do Senhor Jesus e segundo a sua vontade. Então não é qualquer pessoa, é aqueles que são discípulos de Jesus, em experiência de salvação e em experiência em decorrente do amadurecimento cristão. Entendendo a missão, primeiro ponto. Após morrer na cruz para pagar o preço pelo nosso pecado, Jesus ressuscitou. As primeiras testemunhas deste grande milagre foram as mulheres que tinham ido até o túmulo. Jesus apareceu para elas e enviou uma mensagem ao discípulo dizendo que eles deveriam encontrá-los na Galiléia. O texto base da nossa lição trata justamente desse encontro, como lemos antes, né? Foi um momento muito especial. Os discípulos imediatamente adoraram a Jesus Cristo, porém, alguns ainda tinham dúvidas. Então, o Senhor Jesus fez uma declaração que afirmava a sua autoridade. Deus me deu todo o poder no céu, na terra.
Você pode imaginar o impacto que essa mensagem teve no coração dos discípulos? Eles estavam diante do Senhor Jesus Cristo, o que venceu a morte. É neste contexto que o Senhor Jesus comissionou seus seguidores a uma grande missão. O Mestre entregou ao seu discípulo a responsabilidade de anunciar boas novas do Evangelho. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que os seguidores de Jesus têm a missão de anunciar que há uma esperança para o pecador. Apesar da humanidade ter pecado contra Deus, apesar da recompensa do pecado ser a morte, apesar do homem não ter condições de reaproximar-se de Deus por causa do pecado, ainda há uma esperança. Deus amou a humanidade e entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo se entregou à morte de cruz para fazer justiça diante do Pai. Ele morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado e o maligno. Agora, todos que creem em seu nome e o reconhecem como o único e suficiente Salvador, ganham o direito de serem chamados filhos de Deus. Melhor até dizendo, recebem poder de se tornarem filhos de Deus, porque é uma ação unicamente de Deus, divina. Deus está pronto para perdoar todo pecado de quem se arrepende. A grande notícia é esta: Deus ama ao pecador e, por sua graça, perdoa todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, crendo em Cristo Jesus. Jesus ordenou que seus seguidores anunciassem esta grande notícia entre os povos e batizassem em águas todos aqueles que crescem. Além disso, também a responsabilidade dos seguidores de Jesus, do Senhor Jesus, ensinar tudo o que Jesus ordenou. Ou seja, além do batismo, também precisamos oferecer um ensino sistemático das Escrituras, a fim de que todos possam conhecer, crer, desfrutar e cumprir todas as ordenanças de Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Segundo ponto, cumprindo a missão. Cada cristão tem a responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus Cristo para outras pessoas, dependente de idade, tempo de convertido, temperamento pessoal, cargo ministerial. Todos os cristãos do Senhor Jesus são chamados à prática do evangelismo. Jesus disse que somos tuas testemunhas. Isso quer dizer que cabe a nós falar sobre o que vimos, ouvimos e vivenciamos com o Mestre. Observe que existem duas referências bíblicas aí que eu quero fazer questão de estarmos lendo. 1 24, 46 a 47. Lucas, capítulo 24. Observe aqui. 46 e 47. Vamos lá. 46 diz: E disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E que em seu nome se pregasse, olha só, o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que eu queria deixar aqui dentro dessa leitura, amados e querida adolescente, é que Jesus mandou pregar o arrependimento. É claro que dentro desta proclamação do Evangelho vai chegar o momento de falarmos, né, a razão da necessidade do arrependimento, que vem em primeiro lugar. O que nós vemos hoje em dia, infelizmente, é que se alterou a ordem e esse expediente dentro do evangelismo. Hoje se bate muito na tecla: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e esquece de falar sobre a questão do pecado, do estado de condenação em que o mundo se encontra.
Aí, a partir desta realidade em que a Bíblia trata, é que ali, a partir daí, apresentamos ao Senhor Jesus com respeito ao seu ato de entrega sacrificial por cada um de nós ali na cruz do Calvário. E a origem desta entrega e a motivação dela foi o amor dele para conosco. Então, a ordem é o arrependimento. Eu vou colocar aqui novamente. Observe bem, em que em seu nome se pregasse o arrependimento. Então, a primeira abordagem, nós temos que levar ao nosso ouvinte a questão de aludir a questão do pecado, as consequências do pecado, né? Tanto a temporal como atemporal, diante da eternidade. E partindo desse princípio, mostrar o interesse de Deus frente a essa consequência, que já é um fato, para que nós não venhamos a passar por ela, cara adolescente. Aí entra o amor de Deus. E não antes. Tem que se falar do pecado. Não adianta falar do amor de Deus por uma pessoa sem que ela tenha consciência do fator que reconhecemos e conhecemos revelado pela palavra de Deus, este amor de Deus. Por que Deus me ama? Qual é a ação de Deus em amor para conosco nessa questão do Evangelho? É porque nós nos encontramos numa condição de condenação e juízo eterno. E pelo amor de Deus, ele enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que eu quis que a gente lesse aqui esse versículo? Deixa eu ver aqui na lição. 46, 47, né? 46, 47. Mas, a partir daí, observe bem, ó. Vós sois testemunha destas coisas. Agora, olha o que ele diz. Que estas coisas aqui, vamos fazer hermenêutica, que Jesus morreu por nossos pecados, porém ao terceiro dia ressuscitou, né? Essa é a pregação que precisamos ter em mente, né? De falar. Jesus, após a morte de João Batista dizia: arrependei-vos e mostrai fruto de arrependimento, né? Porque o juízo está próximo, né? O machado está sob a raiz. Observe a pregação de João Batista. Aí depois veio o Senhor Jesus, depois da morte de João Batista. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele começou, depois da morte de João Batista, a pregar o arrependimento. E ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quando vamos para Lucas 6,12 ou 12,6, mesma coisa. Quando os discípulos foram enviados, diz a palavra de Deus que eles saíram e a pregação era essa: arrependei-vos dos vossos pecados. Então o evangelho, dentro de uma abordagem, a princípio de uma abordagem, não é Jesus te ama. É falar se aquela pessoa, ela já ouviu falar da Bíblia. Então, para tudo isso que eu estou falando aqui, cara adolescente, só para ter uma ideia, precisa de uma capacitação. Porque quando Jesus falou: a vós sois testemunhas dessas coisas, foi a questão dos 3 anos que eles passaram com o Senhor Jesus, como também todos os acontecimentos finais. Aí no final, no 49, olha o que ele diz: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Ainda que o Senhor Jesus enviou o discípulo, ele não mandou naquele momento. Ele mandou para ficar em Jerusalém. Olha, chama a atenção de você. Que ele não o enviou, ele mandou ficar. Ainda que eles tinham um discipulado de 3 anos com o Senhor Jesus. Ele precisaria receber poder para cumprir esse comissionamento de estarmos, né, cumprindo essa missão. Então, há sim a necessidade de uma capacitação de Deus. Por que eu digo isso? Porque no texto nós vemos aqui também ele citando Atos 8, 1:8. Vamos lá agora? Atos 1:8.
Ó, eita. Atos, ó, 1, versículo 8. Já foi muito tempo de outras mensagens aqui no canal. Mas recebereis, olha só, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o poder, cumprimento dessa promessa, daria a eles a capacitação, a partir de então, deles ser testemunha, como ele disse que nós lemos em Lucas, sois minhas testemunhas. Porém, esse testemunhar do Evangelho, da morte de Senhor Jesus, antes precisaria receber essa capacitação do alto, porque o Espírito Santo eles já eram convertidos. Vamos lá para vermos onde está escrito? Vamos lá. João, capítulo 20, versículo 22. Observe. Já está aí o Senhor Jesus com o discípulo. Ele diz: Disse-lhe então Jesus segunda vez: Pai seja convosco. Deixa eu ver se está aberto para vocês aqui. Tá. Disse-lhe então Jesus segunda vez: Pai seja convosco. Sei como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 22. E havendo dito isto, ó só, assoprou sobre ele o Senhor Jesus e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então ali fala do novo nascimento. Fala ali de fazer agora os discípulos fazerem parte desta igreja universal, do corpo místico do Senhor Jesus, onde ele é o cabeça. Vamos prosseguir. Esta atuação missional pode ser feita de múltiplas formas. O importante é que Cristo seja anunciado. Então aqui eu paro para deixar em relevo, como disse no começo, a própria experiência da salvação nos faz e nos motiva a pregar sobre o Senhor Jesus, como foi o caso daquela mulher no tanque de Betesda, ou no tanque de Jacó, né, no poço de Jacó. Quando Jesus encontrou com ela, né, teve aquele diálogo, e depois de tudo aquilo, disse que ela nem se lembrou mais do cântaro. Ela saiu ali para falar para os seus compatriotas samaritanos, né, da questão do Senhor Jesus. E eles vieram e eles viram que não foi, era muito mais, Jesus representou para ele muito mais do que aquela própria mulher se expressou para eles. Mas a questão do encontro daquela mulher com o Senhor Jesus fez com que ela saísse e já falasse do Senhor Jesus. Então nós, como salvos, já temos tendenciosamente essa inclinação natural e espiritual, natural, porque o que eu digo natural no sentido de ser comum, e espiritual de falarmos do Senhor Jesus por conta da alegria abundante em nosso coração. Então, dentro desse princípio, há várias formas de nós evangelizarmos, porém, também com respeito a peculiaridades de se preparar, de se discipular, de se fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos muito bem, cara adolescente, isso já se trata dentro, né, do desenrolar e desenvolver congregacional com respeito à comunhão cristã. Isso vai acontecendo, novos convertidos vão surgindo e vão recebendo esse aperfeiçoamento, ministrado até mesmo pelo Senhor através dos dons espirituais em meio à igreja. O importante é que Cristo seja anunciado. Você pode falar de Jesus como seus familiares, vizinhos, amigos, em conversas informais ou no momento de um lanche, por exemplo. Pode também compartilhar com outras pessoas em uma fila de shopping, dentro de uma condução ou no intervalo da escola. A este tipo de compartilhamento, direto chamamos de evangelismo pessoal. Jesus pode ser anunciado em ações coletivas, realizada pelos irmãos da igreja, exemplo do culto ar livre, né? Tais como culto ar livre, eventos externos e criativos ou ações sociais. Outro exemplo de eventos externos é a comissão de visita que é feito, né? O caminhar, marcha para Jesus, né? Como é feito também em algumas
ministério e pelo trabalho missionário, né? Fora outros. E criativos e ações sociais. Chamamos essa medida de ações evangelísticas. O evangelho também pode ser anunciado em lugares distantes de casa. Algumas pessoas que viajam para outra cidade e até para outros países para falar do Senhor Jesus a outros povos. Isso aqui é a questão do trabalho missionário. Esta prática é chamada de missões. A mensagem de Cristo também pode ser anunciada por meio de comunicação. Existem diversos recursos e muitos podem ser utilizados para anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Há diversas passagens nas Escrituras que tratam da responsabilidade missional dos seguidores de Jesus. Alguns termos, comparações especiais, são usados para comunicar sua importância. Vejamos 3 exemplos. Sal e luz. Então, o maior e mais eficaz evangelismo é o nosso próprio exemplo de vida como cristão, né? Tem que ser algo influenciador. A questão do sal é o que influencia, é o que dá sabor. E a luz é o que se mostra-se e fala de transparência, de realidade, de verdade, né? Não da aparência, mas com respeito a que deixar bem claro, sem qualquer dúvida, que aquela pessoa ela serve a Deus e tem temor ao Senhor. Jesus declarou que seus seguidores são sal para a humanidade. Claro que se trata de uma linguagem metafórica. O sal era um elemento importantíssimo na época de Jesus. Ele era usado para preservar a alimentação, por exemplo. O sal é essencial para manter a saúde. O sal pode ser imperceptível aos olhos humanos quando está misturado com a comida, mas todos percebem sua presença ou sua ausência. Perdoa, meu irmão, meus irmãos. O sal puro jamais perde suas propriedades. Ele só perde seu sabor se estiver contaminado. Assim, com o sal, os cristãos devem ser presentes à sociedade e fazendo a diferença na medida em que se diferenciam dela, porque obedecem a Cristo. Na mesma ocasião, que seus seguidores são a luz para o mundo, nesta época não havia energia elétrica nem iluminação pública nas ruas. A fonte de luz eram poucas e pequenas, tais como uma lamparina. Entretanto, a presença da luz é fundamental, especialmente quando as trevas estão presentes. Jesus estava ensinando que seus seguidores devem brilhar a luz de Deus neste mundo. Os seguidores do Senhor Jesus não podem se esconder ou desejar passar desapercebido. Antes, deve deixar a luz brilhar através de suas boas obras, para que o nome do Senhor de Deus e do Senhor Jesus seja glorificado. Terceiro, embaixadores de Cristo. Apóstolo Paulo, quer dizer, segundo, né? Embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja que estava na cidade de Corinto, ensinou sobre a obra da redenção que Jesus Cristo, Senhor Jesus, fez na cruz. Ele explicou que, por meio do sacrifício do Senhor Jesus, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Após isso, Ele nos tornou seus embaixadores, representantes. Temos que falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos e não falarmos aquilo que achamos por bem da nossa própria mente e coração falar. Não, temos que ser sempre pela direção de Deus, conforme a palavra de Deus. Embaixador é um representante político, diplomático de uma autoridade. No contexto bíblico, um embaixador era um agente que representava a autoridade de um rei ou de um governo. Paulo comparou os cristãos a embaixadores porque nós carregamos a mensagem do rei, do reis. Ele mesmo nos enviou sob sua autoridade aos povos para conclamar que vos reconcilieis com Deus. Eu queria ler aqui em 1 Pedro, gosto muito dessa passagem, e oxalá pudesse ela ficar incutida em nossa mente,
com respeito a essa importância e esse imperativo, né? Diz aqui, ó. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus, a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo, ou seja, entregando oráculo ou ministrando, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, mas quem pertence à glória e domínio para todo o sempre. Amém. Então tem que ser conforme a palavra de Deus. Geração eleita. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, se dirige aos cristãos usando 4 termos para qualificar os seguidores de Jesus. Ele escreveu: somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Cada termo é carregado de lindos significados e todos mostram que os cristãos se diferenciam do mundo. Deus nos escolheu, nos santificou, nos redimiu com um propósito, anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamados para fazer a diferença, né? Estamos no ponto 2. Jesus pode ser anunciado em ações coletivas, realizada pelo irmão da igreja, que já lemos, né? Terceiro ponto, a missão não pode parar. Estamos em missão. Enquanto Jesus Cristo não voltar, a igreja estará em missão. Não vamos parar de pregar contra o pecado, olha só. De chamar o pecador ao arrependimento, olha só. E apontar a cruz de Cristo. Observe que todas essas expressões aqui confirmou aquela reflexão de início com respeito da maneira da abordagem, do evangelho que precisa ser pregado. O evangelho que precisa ser pregado é o de confronto, é de chamar aqueles que nos ouvem a consciência, né, do seu estado, da consciência da necessidade dele se voltar para Deus, isso pelo e através do arrependimento. Você também pode e deve colaborar. Sempre fale de Jesus para seus familiares e amigos. Viva de acordo com a palavra de Deus, defenda o que é justo e pratique a misericórdia. Pequenas atitudes missionais podem fazer a diferença na vida de uma pessoa, mudar seu futuro eterno para sempre. Concluindo, Jesus comissionou o seu discípulo a missão de pregar o evangelho. Cada cristão deve praticar desse propósito, testemunhando sobre o Salvador. O evangelismo pode ser feito de várias formas, para uma pessoa particularmente, para um grupo de pessoas e de várias maneiras. A missão não pode parar, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a última lição desse trimestre, tá bom? Que tem como tema, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. A última lição, se eu não me engano, é valorizando a importância do conhecimento e da sabedoria. Deixa eu ver se é esse. É o valor do conhecimento e da sabedoria, tá bom? Então, um abraço a todos. Vamos estar orando. Amém? Por esse riquíssimo conteúdo que aqui estivemos tomando conhecimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado e queremos te agradecer pelo período que aqui estivemos, Senhor. Relembrando, renovando a nossa mente, Senhor, trazendo à luz esse tão importante compromisso que é para todos nós. Possamos, Senhor, por ti sermos capacitados, Senhor, temos revestido de poder aqueles que ainda não receberam, Pai, a promessa
deste batismo, desse revestimento, venham receber. E assim, sendo, ó Pai, tão cedo como adolescente, possam ter aí, estar pregando a tua palavra com ousadia, assim como fez os discípulos que estavam ali no cenáculo e após o derramamento deste poder é que saíram a pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que nós presenciamos e vemos nos dias de hoje. E que nós temos que cumprir, Pai, essa missão e não parar com ela. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a todos nós que estivermos adormecidos com respeito a essa vocação e temos, ó Pai, adormecido. Estamos sob o sono do comodismo congregacional. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Mas que o Senhor venha nos revestir de poder, renovar nossos corações e impulsionar através do teu querer e efetuar em nossas vidas, Pai, para que possamos continuar cumprindo esta vocação e nas oportunidades pela direção do Senhor possamos falar, Senhor, da necessidade do arrependimento, das consequências do pecado e certamente sem que falte falar do amor do Senhor, quanto, Senhor, o desejo de que todos os homens, Pai, venham, cheguem ao conhecimento da verdade para ser salvo. Faz isso, Senhor, nas vidas de cada adolescente, em nossas vidas, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.